Olá, sou o professor Luiz Maggi, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, dessa vez o exercício de cálculo do livro do Thomas, o livro Cálculo volume 2, do George Thomas, e que diz o seguinte: encontre equações paramétricas em um intervalo de parâmetro para o movimento de uma partícula que começa no ponto x igual a 2, y igual a 0 e traça a metade superior do círculo x² mais y² igual a 4, 4 vezes. Lembre-se que a definição de equações paramétricas, ela diz que se x e y são dados como funções de t, ou seja, se o x é dado em termos de t, o y também é dado em termos de t, em um intervalo i de valores de t, um intervalo de variação de t, então o conjunto de pontos x, y, que é o f de t, g de t, definido por essas equações, é uma equação, forma uma curva paramétrica. As equações são chamadas de equações paramétricas para a curva. Então, o que nós temos que fazer aqui para achar as equações paramétricas desse movimento dessa partícula é achar as funções em termos de t para x e y, e um parâmetro, um intervalo de variação desse parâmetro t. O que nós temos? Nós temos um x² mais y² igual a 4, que é um círculo com, na sua forma, uma equação reduzida, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, nós temos aí uma circunferência cujo centro é o x igual a 0, y igual a 0, cujo raio é 2, r ao quadrado igual a 4. Com isso, nós temos essa figura, o eixo x, o eixo y, uma circunferência de centro na origem raio 2. E o que nós queremos é um conjunto de equações, são equações para os valores de x e y, um conjunto de equações para x e y, que representa o movimento de uma partícula que começa no ponto x igual a 2, y igual a 0, então em cima ali do eixo x, descreve a metade superior dessa circunferência 4 vezes. Então ela sai do ponto x igual a 2, y igual a 0, vai até o ponto x igual a menos 2, y igual a 0, e volta, fazendo esse movimento aí de ida 4 vezes. O que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar equações paramétricas para x e para y. Uma circunferência lembra um círculo trigonométrico. E realmente, se você observar, se nós fizermos o x igual a 2 vezes o cosseno de t, quando t for igual a 0, quando t for igual a 0, o cosseno de 0 é 1 e o x igual a 2. Perceba que serve para o nosso primeiro ponto. E conforme o valor de t avança, quando t for igual a π, lá no finalzinho desse movimento, quando t for igual a π, cosseno de π é menos 1, e 2 vezes menos 1 é menos 2, corresponde ao extremo desse arco, menos 2 é 0. E nós temos que achar, nesse caso, é o valor de x. Lembra que, se t for igual a 0, nós temos o ponto inicial, se t for igual a π, nós temos o ponto final desse arco, uma vez. Para x igual a 2 cosseno t, nós podemos achar o valor de y substituindo x na nossa equação da circunferência. Lembra que x² mais y² é igual a 4. Se nós fizermos o valor de x igual a 2 cosseno t, substituindo x por 2 cosseno t, nós podemos achar o y também em termos de t a partir da própria equação. Lembra que 2 ao quadrado é 4, cosseno de t ao quadrado é o cosseno ao quadrado de t. Como nós queremos o y, então nós temos que y ao quadrado é igual a 4 menos 4 cosseno ao quadrado de t. Colocando 4 em evidência, nós temos aí que 4 vezes, lembra que o 4 é fator comum, Colocando em evidência 1 menos cosseno ao quadrado de t. E aí eu tenho que lembrar daquelas propriedades, daquela relação trigonométrica fundamental, que é a relação de Pitágoras, em que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se nós passarmos o cosseno para lá, seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Então, nós vamos substituir nesse ponto seno ao quadrado. Então, y ao quadrado é igual a 4 vezes 1 menos cosseno ao quadrado, que é o seno ao quadrado de t. Lembra que o y está ao quadrado, e a resposta de y aqui neste caso, o valor de y é um mais ou menos. Por quê? Porque nós temos a parte superior do círculo a partir da origem
em que o y é positivo. Então, mais raiz quadrada de 4 seno ao quadrado de t corresponde à parte superior, né? A metade superior dessa circunferência. Os valores de y para os pontos acima da origem. O y igual a menos a raiz quadrada corresponde aos pontos abaixo, a metade inferior desta circunferência. Como nós queremos só a parte superior, então nós temos que o x é igual a 2 cosseno t, que nós começamos aqui. O y é a raiz de 4, que é 2, né, a parte positiva, então mais 2 vezes a raiz quadrada do seno ao quadrado de t. Lembra, raiz quadrada de seno ao quadrado de t é um módulo de seno t. Eu não posso cortar. Porque se o seno for negativo, né? Se o seno de t for negativo, mais 2 vezes o seno de t vai dar um número negativo. Eu não quero. Eu quero a parte de cima aqui, que é positivo. Então, aqui é a raiz quadrada de seno ao quadrado de t. Eu não posso simplificar diretamente, sem fazer essas observações. Eu posso colocar o módulo de seno t, se quiser. Essa resposta aí é suficiente. Bem, nós temos aí o nosso conjunto de equações, né? Conjunto de equações paramétricas. E o intervalo de variação de t. Perceba que se t variar de 0 até π, lembra? Se t for igual a 0, nós temos o ponto inicial. Se t for igual a π, nós temos o ponto final. Então, se o valor de t variar de 0 até π, nós temos uma vez o movimento da partícula. Nós queremos 4 vezes. Perceba que se t variar de 0 até 2π, a nossa partícula volta. Lembra que o cosseno de 2π, cosseno de 2π é 1, então x igual a 2. Seno de 2π é 0, y igual a 0. Ela volta ao ponto inicial. De 2π até 3π, ela faz mais um movimento. De 3π até 4π, ela volta novamente. Ela percorre esse caminho 4 vezes se o nosso t variar de 0 até 4π. Então, a resposta dessa questão, né, encontra equações paramétricas e o intervalo de parâmetro para o movimento da partícula. As equações paramétricas são 2 cosseno t para x, 2 módulo de seno t, ou 2 raiz quadrada do seno ao quadrado de t para y, e o intervalo de variação do parâmetro é de 0 a 4π. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal também.